Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica digital. E na aula de hoje, os nossos objetivos, lembram? Os objetivos, prestar atenção, né? Conhecer o diodo semicondutor, conhecer como polarizar o diodo. Só lembrando que na aula passada a gente viu a junção PN e os semicondutores. Hoje a gente vai conhecer o diodo, certo? E para começar, a gente vem aqui com o diodo, com o diodo ideal, esse rapaz aqui, certo? Sempre que a gente usa o termo ideal, a gente quer dizer que é um dispositivo perfeito, com características ideais, certo? Por exemplo, um ar-condicionado ideal, certo? Toda a energia que ele consumisse seria transformada, né, para refrigerar. Ele não teria perda nenhuma de energia, certo? Isso seria um ar-condicionado ideal, que não existe, assim como o diodo ideal. Mas por que a gente fala do diodo ideal? Para saber como ele deveria se comportar, e aí a gente conhece o diodo de verdade e vê como ele se comporta, para ver que é bem parecido, tá, com o diodo ideal. Mas vamos lá. A função de um diodo é conduzir corrente somente no sentido que aponta essa seta aqui, ó. Esse aqui é o símbolo do diodo, ó. Esse é o símbolo do diodo, certo? Então ele só conduz corrente, tá? No sentido que a seta está apontando, tá bom? No sentido que a seta está apontando. No outro sentido ele não conduz, ok? Então como ficaria isso num gráfico? Tá bom? Ó, olha só, esse gráfico aqui é o gráfico de tensão. Quando eu coloco uma tensão negativa no diodo, ó, tensão, certo? A corrente, que é aqui no eixo Y, a corrente é zero, ó. Olha só, corrente para esse lado, tensão negativa no diodo, tá? Corrente zero. Quando eu coloco uma tensão positiva, o diodo conduz, certo? Lembra lá do semicondutor da aula passada? Só conduz em um sentido ele conduz, no outro sentido ele não conduz. Pois é, o diodo ideal é assim, tá? Sentido inverso ele não conduz, no sentido, na polarização direta, ele conduz a corrente, certo? Ou seja, quando a corrente está no mesmo sentido da setinha, ele funciona, ó, como um curto-circuito, certo? Como uma chave fechada, tá bom? Quando a corrente está no sentido inverso ao da setinha, tá? Ele funciona como um circuito aberto ou como uma chave aberta. Como a gente pode ver aqui, ó, olha só, corrente no sentido da seta do diodo. Chave fechada, ele conduz. Corrente no sentido contrário do diodo. Chave aberta, ele não conduz. Então, o diodo funciona como uma chave, que nem o interruptor de luz lá da sua casa, certo? Quando ele está numa posição, ele conduz a eletricidade e a luz acende. Quando ele está na outra posição, ele não conduz a eletricidade e a luz apaga, certo? Ok? Esse é o funcionamento do diodo ideal. Agora a gente vai para o nosso diodo semicondutor propriamente dito, certo? E aí eu queria trazer isso aqui que foi da aula passada. Essa é a junção PN, certo? Cristal P, cristal N, que nada mais é do que o nosso diodo semicondutor. Essa junção PN aqui, certo? Quando nós temos apenas dois cristais, só um cristal P e só um cristal N, né? É um diodo, certo? Dois eletrodos, tá? Diodo vem de dois eletrodos, o ânodo e o cátodo, certo? O anodo e o catodo, desculpe, eu sempre confundo. O acento fica variando na minha cabeça, tá bom? Então, o diodo é um dispositivo construído a partir de duas partes, P e N, de um semicondutor. Ou seja, o diodo é uma junção PN. E o diodo de verdade é esse aqui, ó. Se alguém já viu, esse é um diodo de verdade. Parece um pouquinho com resistor. Na verdade, só essas perninhas parecem com resistor, né? Mas ele, em geral, é preto, tá? E vem com uma listrinha que indica para qual lado a seta está apontando, certo? Se a listrinha está desse lado, a seta aponta para esse lado aqui. Assim, tá? Então, se a listinha está para esse lado, a seta aponta para cá.
tá bom? Então, ó, agora que a gente viu o diodo semicondutor, que na verdade a gente já tinha visto na aula passada, mas não sabia que o nome dele era esse, a gente vai ver como polarizar o diodo, que é o segundo objetivo dessa aula, certo? Então nós temos duas maneiras de polarizar o diodo. Uma é a polarização direta, nós também já vimos na aula passada, vocês vão ver aqui. O que é essa polarização direta? É quando eu faço que a corrente, olha só, fique no mesmo sentido da seta do diodo. Ó, a corrente desce para cá, ó. Tá no mesmo sentido da seta do diodo. Para que isso aconteça, o positivo da fonte tem que estar ligado no positivo do diodo, certo? O positivo é sempre a parte de trás da seta, certo? E o negativo da fonte tem que estar ligado no negativo do diodo. O negativo é sempre a ponta da seta, tá bom? Dessa forma aqui, o diodo vai estar polarizado diretamente. E aí, ó, essa daqui, tá? É a representação do diodo. Lembra que lá no diodo ideal, ó, quando o diodo conduz, olha só, logo surge a corrente, né? Tensão positiva, já tem corrente. Aqui, no diodo real, vamos lá, ele demora um pouquinho para a corrente tem que crescer um pouquinho, aí sim ela surge, né? Em geral, a corrente, ó, ela surge a partir aqui do 0,7 volts. A gente vai ver melhor isso na aula que vem, certo? Então, em geral, o diodo passa a conduzir depois, né, que essa tensão é maior do que 0,7 volts. Aí ele conduz, tá? Aqui significa que ele está conduzindo. Essa aqui é a tensão de joelho, a gente vai ver melhor na aula que vem. Tá? 0,7 para o diodo de silício, tá bom? Ok? Então, essa é a polarização direta, muito importante, polarização direta. Próxima polarização é a polarização reversa, ou seja, quando o positivo da fonte agora está ligado no negativo, que é a ponta da seta, e o negativo da fonte agora está ligado no positivo, que é a parte de trás da seta do diodo. Isso faz com que surja uma corrente no sentido contrário ao da seta. Se surge uma corrente no sentido contrário ao da seta, o diodo não conduz, certo? Ele não conduz. Ele vira um circuito aberto aqui e não tem corrente. A gente pode observar nesse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico de corrente. Então, ó, você vê que quando a tensão é negativa, certo? Ó, a corrente é quanto? Zero, ó. 0, 0, 0, 0, 0, até chegar num valor limite aqui, certo? Que é esse valor de tensão de ruptura, que a gente também vai ver melhor na aula que vem. Mas é só para saber que o diodo tem um limite, o diodo real, certo? Então, quando chega nesse limite, né, o diodo não suporta mais e ele passa a conduzir. E ele, nesse caso aqui, para de funcionar, certo? Então, polarização direta, ele conduz. Polarização reversa, ele não conduz, ok? Resumindo o que a gente viu na aula de hoje, a gente conheceu o diodo semicondutores e o seu funcionamento e viu que nós já tínhamos conhecido na aula passada. O diodo semicondutor é uma junção PN que conduz, certo? Numa direção e não conduz em outra direção. E a gente viu que como são essas direções, né? São as polarizações. Na polarização direta ele conduz, na polarização reversa ele não conduz. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Quem tiver dúvidas, assista o vídeo de novo, tá bom? E fiquem com Deus e até a próxima aula.